a ler um capítulo 19 do livro de Apocalipse. Nós terminamos esse tempo de louvor e adoração cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É disso que trata o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse aponta para uma pessoa, Jesus, que um dia veio, morreu, ressuscitou e um dia voltará novamente. Todos os nossos louvores foram pensando nisso, na volta de Cristo, no reino de Deus que se estabelecerá mais uma vez. Neste reino não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais medo. Reino glorioso, maravilhoso, que estaremos juntos com Jesus. Quero ler contigo todo o capítulo 19 de forma bem pausada. O livro de Apocalipse é um livro que tem muita simbologia, é um livro difícil, que requer de nós uma atenção e uma interpretação muito cuidadosa. E eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia a ler junto comigo, acompanhar a sua leitura aí. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais, uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas fortes e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Versículo 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Versículo 13, igreja. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa ao largar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 17. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz, e todas as vezes que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército.
Versículo 20, igreja. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós, prostrados diante de ti, pedimos, Senhor, fala conosco mais uma vez através da tua palavra. Abre os nossos ouvidos, nos dá clareza, traz entendimento, que teu Espírito Santo sopre, Senhor, sobre nós as tuas verdades, a tua voz dá-nos discernimento para ouvir, entendê-lo e para que a gente possa pôr em prática, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parece um enredo de um filme, no mínimo de suspense, para não dizer de terror, não é mesmo? Difícil de entender. São imagens, são figuras de linguagem. Isso aqui é o João, o último dos discípulos, o último que está vivo, que está na ilha de Patmos, preso. E preso, ele tem uma visitação do próprio Jesus que lhe leva numa visão, lhe dá essa visão. Isso aqui é uma visão. Apocalipse é uma revelação de Deus para esse homem chamado João. E ele escreve, começa a escrever, anota tudo que Deus lhe diz e revela. E ele revelou aqui, está aqui o livro de Apocalipse diante dessa visão. É um livro complexo, é um livro que dá trabalho para a gente entender, dá trabalho da gente aplicar, mas pela graça de Jesus eu quero tentar de alguma forma aplicar isso aqui nas nossas vidas hoje, tá bom? Você já ouviu falar no termo spoiler? Sim? Quando você ouviu falar nesse termo spoiler? Como eu disse, isso aqui parece um enredo de um filme de terror, né? E spoiler é assim, você está assistindo um filme e de repente alguém conta o final para você. Esse termo surgiu agora, recente, é coisa da nossa década, e a gente, um termo americano e que a gente usa aí para dizer que o final foi revelado, a história foi revelada. O que acontece se alguém, que você está vendo um filme, que você está ali curioso, acompanhando, de repente fala para você, e você não sabe, esse ator aí, o protagonista do filme, já morre no final. Você diz, não, por que você vai me falar um negócio desse? Não é assim que acontece? Eu também fico meio chateado, mas eu confesso que às vezes eu estou assistindo um filme e eu já quero saber logo, tão ansioso que eu fico. Mas esse filme vai ter um final feliz, esse filme não vai ter um final feliz, e se esse negócio, se for filme que envolve animal, filme que envolve cachorro, que dentro do cachorro morre no final, eu já fico desesperado já no início. Eu já fico pensando, não quero assistir esse filme não, um filme que tem morte no final, de gente que eu gosto, de cachorrinho ainda, não tira esse negócio de mim, não quero. Mas você também pode olhar para essa história da seguinte maneira. Imagina que você está nessa situação e aí, vamos colocar aí no seu ambiente de família, você está lá na sua sala com a família reunida, de repente o filme começa a ficar muito chato. E você diz assim, eu cansei, esse filme é uma maior baboseira, esse negócio aí é uma história sem pé nem cabeça, e você já diz assim, cansei, tchau, fiquem aí. Já aconteceu isso com você? Aí você não quer ser mal educado com a família, você diz assim, não, eu deixo vocês e eu vou sair. E alguém olha para você e diz assim, fica. Se eu fosse você, esperava mais um pouquinho, chegou na metade do filme e você já quis ir embora. E alguém diz para você, fica, não vai embora. Senta aí de novo, porque o final é surpreendente. Já aconteceu isso com você também? Eu assisto muito filme, eu gosto muito de filme, de série, enfim. E quantas não foram os filmes, séries que eu tive que insistir e ser surpreendido com o final, porque o final foi surpreendente. Esse é o papel do João. O João, que escreveu o livro do Apocalipse, é essa pessoa amada da nossa família que diz assim, fica, não abandona o filme agora, porque o final é um final feliz. Esse texto que nós estamos lendo é exatamente isso. É o João dizendo assim, fiquem tranquilos,
Não larguem os bets agora. Não abandonem a sessão. Não deixem de ver o filme. Não desliguem esse filme. Vão, insistam até o final, porque o final eu já sei, é um final muito feliz, é surpreendente. O objetivo do João, então, é nos ajudar a seguirmos até o fim do filme, porque o filme é chato. E nós vivemos dias em que o filme que nós assistimos nas nossas vidas, na vida dos outros, é pesado. A maioria de nós tem vivido e sido protagonista de um filme muito pesado, de dor, em que dá vontade de abandonar, largar tudo. Então o objetivo do João, para os seus leitores e para nós hoje, é dizer assim: não desistam. Vale a pena vocês seguirem até o final, porque o final é um final extraordinário. Fiquem, não larguem agora, não desliguem, não abandonem. Nós vivemos dias difíceis, dias de insegurança, dias de medo, dias de ansiedade, dias de enfermidade, dias de depressão. Há um estudo que diz que até 2030, nós estamos em 2021, até 2030, mais da metade da população mundial vai ter sido abraçada, abatida, assolada por essa enfermidade chamada depressão. São os nossos dias, são os dias que nós estamos vivendo. Esse é o filme que nós estamos vivendo da vida. É um mundo difícil, o filme está pesado, o filme está carregado. Tem muita gente abandonando a sessão. O que estava acontecendo aqui, igreja, nos dias de João? O filme estava pesado. Estava muito pesado. Os apóstolos, todos já tinham morrido. Todos tinham ido por causa da sua fé. Só restou João, que estava preso na ilha de Patmos por causa da sua fé. O dia estava pesado, os cristãos aqui eles estavam sendo dizimados, as igrejas todas destruídas, os fiéis entregues a todo tipo de morte, as mortes mais brutais que você possa imaginar. Gente cerrada ao meio, gente crucificada de cabeça para baixo, gente que foi jogada na cova dos leões, gente morta por leão, gente morta de todo tipo de jeito. O final do primeiro século da era cristã, igreja, foi de muito derramamento de sangue. Muito derramamento de sangue. O filme estava pesado, difícil de assistir. E o último dos apóstolos, João, estava preso. Não podia nem dar uma palavra de ânimo sequer aos cristãos que estavam sendo perseguidos e mortos a fio da espada. Não podia dar uma palavra sequer de ânimo, de encorajamento para a igreja que estava sendo destruída. Mas aí o que acontece? No meio desse filme pesado, Deus resolve revelar um outro filme para o João. Preso, sozinho, numa ilha. Pô, podia não estar preso em outro lugar? Isolado. Deus resolve revelar um outro filme para o João, e Jesus entra em cena. Jesus aparece para João, então, na ilha de Patmos, e dá essa visão do Apocalipse para dizer para ele: João, eu sei que o filme da sua vida está pesado, João, eu sei disso, eu sei que a história, os dias, eles não estão fáceis, João, eu sei que tem muita gente desanimada, eu sei que teve muita gente que largou tudo, abandonou tudo, mas eu quero que você saiba, João, que você não está sozinho. Eu quero que você saiba que o final da sua história é um final feliz, é um final triunfante, é um fim glorioso. O fim dessa história, João, é maravilhosa. E eu estou aqui para lhe dizer isso, João. Continua. O fim dessa história vai ser diferente. Não é um fim com um final trágico, não é um fim de morte. As coisas caminham para um desfecho extraordinário, João. É isso que eu quero te mostrar. No final, tudo, João, terá valido a pena. É isso que Jesus aparece e diz para o João. Deus dá uma visão incrível para o João, e o capítulo 19 que nós lemos é um capítulo magistral.
extraordinário, é o ápice do Apocalipse. Ele fala de como Jesus vai assumir o seu lugar aqui, neste reino que nós vivemos, e de como a história será redimida pelo retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse filme, igreja, ele tem um final feliz, então. Tem um final feliz. Ele pode não estar sendo fácil para muitos de nós. Pode estar sendo dias de ansiedade para você, de incertezas. Pode ser isso, mas ele tem um final feliz. Por que ele tem um final feliz, igreja? Porque quem escreveu o roteiro do filme das nossas vidas, como o apóstolo João disse, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está sentado acima do trono, reinando com poder, e tudo está sob o controle das suas mãos. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Aleluia, essa é a nossa confiança. Quem escreveu a nossa história está no controle das nossas vidas. Jesus, os reis dos reis. O Apocalipse, então, ele é um desafio para mim e para você. É um desafio. E esse capítulo 19, ele nos faz alguns desafios. E eu quero compartilhar 3 com você. 3 desafios para que a gente possa seguir na vida, chegar até o fim do filme da vida, com os olhos em Jesus, confiantes, certos de que já está valendo a pena. Está valendo a pena, independente da sua condição financeira, emocional, independente de como você tem se sentido, independente dos seus planos. Se você é de Jesus, já valeu a pena. Saiba disso. E o primeiro desafio que esse texto me apresenta é o desafio de adorar a Deus. Adorar a Deus. Como nós vamos chegar até o final do filme da nossa vida? Adorando. Do versículo 1 até o 10, nós lemos em todo o registro do Novo Testamento, pela primeira vez, 4 vezes a palavra aleluia. O João, ele diz, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. No versículo 3 ele diz, e mais uma vez a multidão exclamou, aleluia. E novamente ele diz no versículo 4, amém, aleluia. E ele termina dizendo no versículo 6, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam, aleluia, aleluia. Você quer chegar até o fim do filme da sua vida? Adore. Adore a Deus. Adore a Deus. Porque esse é um jeito de a gente encarar os dias difíceis. Adorando. É um jeito de nós encararmos a dor. É um jeito de nós encararmos o diagnóstico que veio e que ainda não veio. É um jeito de nós encararmos a ausência daquele que se foi. Adorando. É um jeito de nós encararmos as incertezas, a falta de condição de emprego, a pandemia, adorando a Deus. Essa é uma maneira da gente resistir diante das lutas, das dificuldades. Resistimos como igreja? Adorando. Adorando. É uma questão de visão, então. Porque Jesus deu uma visão para o João, e Ele nos dá hoje. É uma questão de visão, é uma questão de reconhecer quem Deus é. Quem Deus é na minha vida. Quem Ele é e o que é adorar, igreja. Adorar é reconhecer quem é Deus. E reconhecendo quem Ele é, então, nos sujeitarmos à sua vontade, nos sujeitarmos a Ele, confiar que Ele, então, está no controle de todas as coisas. Isso é adorar. O adorador, ele é um crente. O adorador é um crente. Soren Kierkegaard, um teólogo, filósofo cristão, ele disse que adorar traduz crer. A adoração, quando eu adoro e quando eu digo que eu creio, essas duas palavras, adorar e crer, elas caminham juntas. Elas não podem caminhar separadas, mas elas caminham juntas. São verbos que não se podem separar. O adorador, ele é um crente. Por isso, exatamente, nós temos que adorar. Veja, nós vivemos um tempo em que as nossas atenções, elas são chamadas de todos os lados, sim ou não? A todo momento
você é exigido da sua atenção. A todo momento há uma demanda. Tem muitos filmes passando, tem muitos cartazes de muitos filmes no nosso caminho, no nosso trabalho. A gente é chamado a atenção e a gente tira o foco do que a gente deveria fazer. Na nossa casa, a demanda está ali, as coisas estão nos chamando, nós somos bombardeados por todos os tipos de estímulos constantemente. Nesse exato momento existe algo te chamando, te tirando do foco da palavra, te tirando, te colocando na sua cabeça. Existe uma preocupação, existe o dia seguinte. É assim ou não? A todo momento nós estamos sendo estimulados por alguma coisa. Algo está chamando a nossa atenção. As nossas lutas de um lado, as demandas de um outro. É a família, é o trabalho, é a escola, é a faculdade. São coisas que vão nos puxando, nos chamando. E aí uma ilustração para eu contextualizar para você esse tema de adorar a Deus e como as coisas têm nos chamado a atenção. Eu fui lá para aquela história dos evangelhos de Jesus caminhando sobre as águas, em que os discípulos estão num barco e eles estão ali tranquilos e alguns dormindo, e de repente ele aparece e os discípulos se assustam. Está comigo na história, hein? E aí eles acham que é um fantasma e de repente eles ficam assustados. E acontece toda aquela situação e o Pedro, mais bravamente, se levanta ali e aí ele reconhece Jesus. E aí Jesus olha para ele e diz assim: sou eu, Pedro, você está com medo do quê? E aí vem uma tempestade, vem os ventos fortes, e aí Jesus convida o Pedro para andar sobre as águas. E aí o relato bíblico diz que o Pedro foi até corajoso no primeiro momento, e ele deu um passo sobre as águas. Sim, não foi esse o relato bíblico? Não é assim que diz a história? E o Pedro, ele começa a andar, ele vai em direção a Jesus, mas o que acontece? Ele começa então a olhar para a força dos ventos e para as forças das ondas. E aí você conhece a história, ele começa a afundar. Por que isso, igreja? Por que isso? Porque os ventos e as ondas, elas chamam a nossa atenção. Os ventos e as ondas, elas tiram o nosso foco de Jesus. Os ventos e as ondas, elas exigem de nós que a gente esteja olhando para eles, preocupados com a sua força, com a sua velocidade, com o tamanho, com muitas coisas. De repente os nossos olhos estão colocados aonde? Nos ventos e nas ondas. As lutas chamam a nossa atenção, sim ou não? As lutas, as dificuldades chamam a nossa atenção, os desafios do dia a dia chamam a nossa atenção, sim ou não? Chamam a nossa atenção, são muitos estímulos que chamam a nossa atenção. Tudo está querendo ocupar prioridade na nossa vida. Tudo está querendo ocupar o lugar central na nossa vida. O mundo em que nós vivemos está o tempo todo com as suas ondas, com os seus ventos, querendo nos roubar o foco. O tempo todo, querido. Mas o que é adorar? O que é adorar? É parar tudo, absolutamente tudo, e dar atenção exclusiva para Deus. Para Deus. Para tudo. Olhos no Senhor, ouvidos no Senhor, coração aquietado, acalmado pelo Espírito Santo, silêncio total diante de Deus, diante do Criador. Para tudo e olha para Deus. João estava nesse momento de solidão, de angústia, de incertezas, de isolamento, numa ilha, olhando para os céus. Olhando para os céus. João estava olhando para Jesus e ele diz assim: eu vi o Senhor. E ele diz: aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Diz João no nosso texto. O que ele está fazendo? Sozinho, isolado, sem nenhum tipo de perspectiva futura nenhuma do dia da manhã. Ele está adorando, e ele diz: eu vi o Senhor. E versículo 19, ele diz assim: eu vi um céu aberto, eu vi um cavaleiro sobre um cavalo branco, que se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele vestia um manto tingido de sangue, no seu manto e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
como nós precisamos dessa visão, igreja. Em meio às nossas dificuldades, que o Senhor traga essa visão para você. Em meio às suas dores, em meio às suas angústias, às suas incertezas, que você adore o Senhor, mesmo que tudo esteja um caos à sua volta. Quando você para e você olha para Deus, e aí sim você vai conseguir ver que Ele continua reinando, Ele continua lá, poderoso, soberanamente, no controle de todas as coisas. Sabe quando isso vai acontecer na sua vida? Quando você começar a adorar. Adorar. Por isso, igreja, o desafio de adorar. Por isso o desafio de adorar. Porque quando Pedro olha para as ondas e para os ventos, ele começa a afundar. Mas aí, maravilhosamente, ele começa a olhar para Jesus de novo. E o que acontece com a vida dele? O que ele começa a ver então? A mão de Jesus estendida para ele, dizendo: eu estou aqui contigo, Pedro. Fica tranquilo. E ele estende a sua mão, pega nas mãos de Pedro, e Pedro sobe de novo no barco. Tudo se acalma, tudo se tranquiliza. Quando você adora, igreja, você reconhece que por mais difícil que esteja a situação, por mais difícil que esteja o filme da sua vida, por mais difíceis que sejam os dias da sua história até aqui, você reconhece que maior é Deus. Maior é Deus que a sua enfermidade, maior é Deus que qualquer tipo de crise que você esteja passando, maior é Deus que a depressão, maior é Deus que a sua ansiedade, maior é Deus que tudo que você estiver enfrentando, maior é Deus que as notícias ruins que a gente fica vendo todo dia, e dá-lhe notícia ruim, maior é Deus que o diagnóstico médico, maior é Deus, e é nessa adoração, nesse momento de adoração que eu me lembro exatamente disso. Maior é Deus. É na adoração. Adorar é parar tudo e voltar os olhos para Deus. Eu preciso parar tudo e voltar meus olhos para Deus. Nós precisamos fazer isso. Os salmistas, eles fizeram tanto isso, foi nas crises mais difíceis que eles escreveram que Deus é rocha, que Deus é segurança, que Deus é poderoso, conselheiro, príncipe da paz, que Ele é abrigo, que Deus é proteção. Foi em meio aos filmes mais difíceis das suas vidas que eles viram o Senhor assentado no trono, soberanamente, reinando sobre tudo. E nesses dias de conflitos que nós vivemos, dias difíceis, dias de mudanças, dias de ebulição social, governamental, política, crise social, nós precisamos parar com tudo isso e adorar, meus amigos. Eu quero ler contigo Salmo 46, você pode abrir a sua Bíblia lá? Salmo 46, ou acessar se você está acompanhando o texto no seu celular. Salmo 46, Salmo que caminha comigo, gosto muito dele. Salmo diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, versículo 2, não temeremos, não tenho o que temer, a luta enfrentarei. Depois que nós cantamos, não tenho o que temer, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem em suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, versículo 4, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras e até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Parem de reclamar, parem de ficar ansiosos,
Parem de ter medo, saibam que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, aleluia, glórias ao nome do nosso Deus. Eu quero dizer para você que todas as vezes que ao invés de você se queixar pelas circunstâncias que você está vivendo, você aceitar o desafio de adorar a Deus, aí sim, você vai ver o Senhor no controle da sua vida e no controle da história. Só assim você vai perceber que Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Primeiro desafio, adore a Deus, em todo momento, em todo tempo, adore. Jesus na cruz adorou ao Pai, adorou ao Pai. Te louvo, ó Deus, eu te louvo, Deus, porque tudo que tu fazes é perfeito. Eles não sabem o que estão fazendo, mas eu sei o propósito dessa cruz. Adore a Deus. Segundo desafio, igreja, é o desafio de anunciar a Cristo. Os versículos 11 até o 19 do Apocalipse, nós vamos ver isso. Interessante, igreja, que nesse capítulo 19 nós vemos duas multidões que estão em oposição. Exatamente aqui a partir do versículo 11, essa segunda multidão, ela fala qual é o desafio da primeira multidão. São dois grupos de pessoas distintos aqui, a partir do versículo 11 do nosso texto de Apocalipse 19. A segunda multidão, ela fala o desafio da primeira, que é exatamente anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo. Nosso texto diz que tem um cavaleiro no cavalo branco, a partir do versículo 11, que o João vê os céus abertos. Vai acompanhando a sua Bíblia. E aí João diz assim, a partir do versículo 11, que ele vê os céus abertos, e aí nesse céu que ele vê tem um cavaleiro no cavalo branco que vem, e com ele vem uma multidão de vestes brancas também, todos estão assentados em cavalos brancos também. Essa é a visão do João, igreja. Mas aí nesse mundo em que está aqui, que o cavaleiro branco vem tomar posse desse outro mundo, desse outro reino, e reinar com justiça, tem um exército contrário. São dois mundos em oposição, em guerra. Esse exército, igreja, ele é formado por pessoas que não se renderam ao cavaleiro branco. Quem é o cavaleiro branco? Jesus. Jesus. E essa é a grande missão, igreja, que o Apocalipse apresenta como missão das testemunhas de Deus. Essa é a grande missão do livro de Apocalipse. Ele apresenta para nós as testemunhas do Deus Altíssimo, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual é a missão? Anunciar o reino vindouro para esse povo que ainda não se rendeu ao cavaleiro branco, Jesus Cristo. Essa é a grande missão do Apocalipse. Qual é a ideia então, igreja? Que enquanto a gente espera o filme difícil, pesado, chato muitas vezes da vida, angustiante, enquanto a gente está ali esperando, a gente anuncia o fim desse filme. A gente é aquela primeira situação lá que fica dando spoiler. A gente fica dizendo, fica denunciando o final do filme. Para que, igreja? Para que aqueles que estão assistindo o filme, estão sofrendo com o filme da vida, estão pensando em desistir do filme, estão pensando em abandonar, estão pensando em dar fim à vida, estão sendo consumidos pelas dificuldades, cheguem até o fim. Por isso nós anunciamos. Essa é a ideia do Apocalipse, essa é a ideia do João, para que esse pessoal que está aqui desanimado, sendo oprimidos, enfermos, doentes, sozinhos, sendo atingidos de todos os lados, eles possam não desanimar no meio do filme da vida. O Apocalipse não é só então, igreja, uma declaração para os crentes de que
o fim desse filme vai valer a pena. Não é só isso, não é só disso que se trata. Antes do Apocalipse é um chamado, é uma convocação para mim, para você, crente em Jesus Cristo, a anunciar que esse filme terá um final feliz. Terá um final feliz, porque é isso que o mundo, aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, não sabem. É exatamente isso. Eles não sabem que esse filme da vida tem um final feliz. É desafio da igreja lembrar-se e fazer conhecida essa verdade. Qual verdade, igreja? Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus voltará. Jesus voltará. E esse filme desanimador que nós vivemos, angustiante, vai dar lugar a um desfecho extraordinário, como o nosso texto diz, e a justiça visitará esse lugar, e os Rei dos Reis e Senhor dos Senhores reinará para sempre. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Enquanto a gente espera o fim desse filme da vida, a gente anuncia o fim desse filme e fortalece quem está desanimado. Fortalece, anima, estimula, incentiva quem está desanimado. Rick Warren, conhecido pelo livro Uma Vida com Propósitos, ele, no livro Uma Igreja com Propósitos, ele diz assim que só há duas coisas que nós podemos fazer nessa vida que nós vivemos, e nós não podemos fazer na glória, na eternidade, com Cristo Jesus. Ele diz que essas duas coisas que nós podemos fazer somente aqui é pecar. É só aqui que a gente pode pecar. Pecar é errar o alvo. É só aqui que a gente pode pecar. E a segunda coisa que ele diz é alcançar outras pessoas. Alcançar outras pessoas para Jesus. E aí ele termina com uma pergunta, ele diz assim: para qual dessas duas coisas você acha que Deus te mantém aqui? Anunciar, testemunhar, dar evidências sobre Jesus, sobre o Cristo vivo e ressurreto, de que Ele voltará, é um privilégio meu e seu. Paulo, escrevendo ao seu amigo Timóteo, diz que os anjos nos invejam. Eles gostariam de ter esse privilégio e não têm. Esse privilégio é nosso, criaturas do Deus vivo. O teólogo Calvart tem uma ilustração que ele diz assim, o teólogo suíço, cristão, pensador de uma contribuição muito grande para a teologia. Ele diz assim: os crentes precisam anunciar o rei que vem para tomar o que é seu. E é preciso que aqueles que estão ocupando aquilo que é do rei se rendam antes que ele chegue. É preciso que aqueles que estão ocupando o lugar que é do rei se rendam antes que ele chegue. É um desafio anunciar, proclamar, testemunhar, evidenciar: Jesus voltará. Vai comigo no Evangelho de Marcos, por favor, igreja, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14. O evangelista está narrando aqui, escrevendo sinais da vida de Jesus. Ele já ressuscitou, e aí ele está ressurreto, dando sinais de que ele está vivo. Ressurreto, ressuscitado, ele está aparecendo. E aí assim,
O texto, a partir do versículo 14, diz assim, que Jesus, ele apareceu aos 11 enquanto eles estavam comendo. E aí o texto diz que Jesus começa a censurar a incredulidade e a dureza de coração, porque esses 11 discípulos não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Aí o versículo 15 termina dizendo assim, Jesus ordenando os seus discípulos, a mim e a você, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. O chamado de Jesus para mim e para você é esse: anunciar. Jesus não nos chama para perto dele para que a gente fique livre de toda enfermidade, para que a gente prospere na vida, para que a gente receba bênçãos, para que a gente ganhe, tenha ganhos. O chamado de Jesus é esse aqui, é ir e anunciar. Jesus voltará. Você entende isso? Diga amém. Amém. E o último, terceiro desafio, está nos 2 últimos versículos do capítulo 19, igreja. É o desafio de aguardar. Difícil. Aguardar. Versículo 20 e 21 do nosso texto fala sobre isso. Jesus voltará. Primeira profecia de que Jesus viria foi lá no Éden, para Adão. Quando Deus aparece para Adão e diz que um dia aquele que virá pisará a cabeça da serpente. E essa profecia de que virá aquele que acabará com a maldade vai passando por todo o Antigo Testamento. Ele segue aqui por Moisés. Ele vai passando, ele chega nos profetas, os profetas anunciam essa primeira vinda de Cristo Jesus, até que na cidade de Belém, Jesus visita uma humilde mulher, pobre, e aí um homem, depois que Jesus vem através de Maria, o pega nos braços, e lembrando de todo tipo de profecia, de todos os profetas, de toda a promessa que Deus fez lá em Adão, esse homem chamado Zacarias, olha para esse bebezinho e diz assim: agora tudo está claro, os meus olhos estão vendo o Rei, os meus olhos veem o Rei, que um dia foi prometido para vir, agora está aqui. E esse Rei vai trazer justiça. E Jesus vem, Jesus cumpre a sua missão, Jesus faz tudo o que tem que fazer, morre, ressuscita, e nós somos esse povo que aguardamos a segunda vinda de Jesus Cristo. Qual é o problema desse intervalo da segunda vinda de Cristo, igreja? Que não é fácil esperar. Você gosta de esperar? Não é fácil esperar. O Apocalipse fala desses que estão contra o Rei que vem. A partir do versículo 11 fala sobre isso. Esse povo que está contra o Rei Jesus que vem. Quem são essas pessoas? São aqueles que deixaram, como no capítulo 13 de Apocalipse diz, as pessoas que se deixaram marcar com a marca da besta. Uma das teses do Apocalipse é a seguinte: um mundo globalizado estará esperando o retorno do Senhor. Nesse mundo globalizado que aguarda o retorno do Senhor, assumirá uma posição de destaque um líder mundial que o Apocalipse identifica, o chama como besta. Esse líder, ele terá domínio, poder. Esse líder, ele vai ter poder religioso, ele vai deter o poder político e ele vai deter o poder econômico. Essa é uma das teses do Apocalipse. Um líder mundial vai surgir e vai ter sobre o seu poder
o domínio religioso, político e econômico. Esse líder, então, que tem o poder político, que tem ascendência, maioridade sobre todos no mundo, ele cria um modelo mundial de acesso. Todos nós, em qualquer lugar do mundo, vamos ter acesso à compra e venda. Essa é uma das teses do Apocalipse. E aqueles que se sujeitarem, aceitarem a liderança deste líder, que detém o poder religioso, político e econômico, aqueles que se sujeitarem a esse líder receberão ou uma marca na sua mão direita, ou uma marca na sua testa. Apocalipse capítulo 13 fala sobre isso. Uma marca na sua testa. Muito interessante essa visão de João. Muito interessante essa revelação, porque isso foi escrito no primeiro século, igreja. No primeiro século. Nós estamos falando de quase 2000 anos atrás. Muito interessante. Ou seja, igreja, essa tese é que no mundo globalizado, então, ninguém viverá se não aceitar a marca da besta. Aí eu te pergunto, para nós encerrarmos a nossa conversa, por que é que alguém, sabendo o final do filme, se submeteria a um líder como esse? Por que é que alguém aceitaria a marca da besta sabendo, conhecendo o final da história? Sabendo como o filme termina? Se você conhece o fim do filme, como você se deixa enganar pela trama do filme? Dentre várias respostas que eu tive, eu quero te dar uma. Ansiedade. A ansiedade. Porque na hora que você e eu precisamos decidir se nós viabilizamos o que nós queremos hoje, na hora de nós decidirmos o que nós tanto desejamos no agora, ao invés de esperarmos o que Deus tem para nós amanhã, ou sabe-se lá quando, o que é que você escolhe? Nós tendemos a escolher o agora. Nós somos assim, dessa geração imediatista. Nós não sabemos esperar. Nós sofremos desse mal chamado ansiedade. Nós trocamos, a gente costuma dizer, nós vendemos a nossa janta para comprar o almoço. Porque nós queremos o agora. Deus é agora. Esperar, eu tenho que fazer alguma coisa. Daqui a 10 dias só vai sair o meu diagnóstico. O que eu vou fazer durante 10 dias? Eu não vou dormir. Eu faço o que for preciso. Nós começamos a negociar. Nós começamos a fazer promessas para Deus. E aí nós começamos a negociar os nossos valores. E aí a gente vende a alma pelo hoje, pelo agora, porque nós não sabemos esperar em Deus. Você conhece a história de Esaú e Jacó, né? Para ilustrar e terminar a nossa mensagem, Jacó é o segundo filho, Esaú é o primogênito. Esaú era aquele que caçava, e um dia ele está caçando, e aí o Jacó está lá fazendo o seu guisadão. O primeiro cozinheiro aí, Masterchef da Bíblia, Jacó e o seu guisado. Esse é bom. Jacózão e o seu guisado. Esaúzão está chegando lá de uma caça, com fome, e aí ele chega para o Jacó com fome e diz: aí Jacó, seguinte mano, tô caçando o dia inteiro, vamos negociar aí essa tua primogenitura, né? Desculpa, vamos negociar aí esse guisadão que você está fazendo.
Aí o Jacó, malandro, fala o que para o Esaú? Vamos, eu te dou meu guisado, mas tu tem que me dar o teu direito de primogenitura. Jacó falando para o Esaú, primogênito. E aí, o Jacó diz isso para o Esaú com fome, diz o que para o Jacó? Beleza, o que eu quero saber desse negócio de primogenitura? Não tem nenhum tipo de benefício com esse negócio, esse título de primogênito não está matando a minha fome. Me dá esse guisado para cá e fique com o meu direito de primogenitura para você. É isso que o Esaú faz. Por que isso, igreja? Porque nós não temos dificuldades de vender o futuro para comprar o presente. Nós não temos dificuldades nenhuma. A gente abre mão de um futuro glorioso com Deus, eterno, com Cristo Jesus, pelo agora, facilmente. O nosso compromisso com o imediato, com o agora, ele é tão forte que a gente não pensa em mais nada muitas vezes. Vocês não sabem o que eu estou sofrendo, então fique você com a sua igreja, eu vou ficar com meus problemas. Deus, você me chamou para servir, mas você também não me atende, você não está vendo a minha luta aqui, por que eu vou me doar, sendo que eu estou sofrendo tanto que eu estou sofrendo aqui? Está vendo o diagnóstico que está aqui, Deus? Está vendo a porta fechada? Está vendo a conta bancária aqui, Deus? Tu me pede para ir servir na igreja ainda, Deus? Você que fica com a tua igreja para lá, Deus, eu tenho que resolver meu problema agora. Por isso que é um desafio para nós, igreja, aguardar, esperar, sermos firmes, constantes no Senhor, porque enquanto a gente aguarda, enquanto a gente espera, a gente sofre tentações todos os dias, sem limite, sem fim, para vender a alma nesse processo de esperar. Mas é preciso lembrar que Jesus, ele vai voltar. Essa é a boa notícia. Essa é a nossa esperança. Jesus voltará. E a palavra diz que bem-aventurado, felizes serão aqueles que estiverem aguardando, esperando. Feche seus olhos, vamos orar.